Fala galera, aqui é o Guilherme da Arc School. Estamos aqui em mais um Papo Cool e o convidado de hoje é o engenheiro Calil Neto, sócio-diretor da Reud, uma empresa conhecida no Brasil por trabalhar estruturas de madeira. Fala Calil, seja muito bem-vindo a esse nosso Papo Cool. Antes de mais nada, agradecê-lo por aceitar o convite e já sair te perguntando e já sair te indagando, né? Como é que surgiu a madeira, o uso da madeira como material estrutural na sua vida? E gostaria que você falasse também um pouco sobre a sua experiência profissional. E aí, Guilherme, como é que você tá? Tudo bom? Imenso prazer. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência. Eu tenho 36 anos, né? Eu comecei fiz o Unesp, fiz Engenharia Industrial Madeireira na Unesp, era um curso novo, eu fiz segunda turma do estado de São Paulo, a começar nesse curso. Durante o processo a gente trabalha várias disciplinas diferentes, né? Trabalha com papel e celulose, transporte, colheita, e uma das partes que eu mais gostei foi realmente as estruturas, né? Dentro de estruturas de madeira também, tive meu pai, ele é professor da Universidade de São Paulo, né? Era professor, né? Ele é aposentado hoje, professor da Universidade de São Paulo em estruturas de madeira, e eu sempre tive bastante contato com o laboratório de madeiras, né? E uma das coisas que sempre me brilhou os olhos foi as vigas de madeira laminada colada, por ter a possibilidade de fazer vigas, curvas, tamanhos diferentes, né? Durante o processo, eu tive a oportunidade de trabalhar para a Major League Baseball, com controle de qualidade em tacos de beisebol nos Estados Unidos, quando eu terminei minha graduação, né? E lá tinha uma pessoa que me instruía, que era o Roland Hernandes. O Roland Hernandes, ele escreveu o Wood Handbook de madeira laminada colada, que é uma das bíblias dos Estados Unidos em madeira, né? E ele me orientou bastante durante meu TCC, e eu usei meu TCC para normatizar a madeira laminada colada no Brasil, né? Trabalhei bastante em laboratório, com normatização, com um controle de qualidade em várias empresas, né? E quando eu cheguei no Brasil não tinha muitas pessoas que faziam isso, né? E eu via isso como um futuro. Aí eu fui fazer mestrado, fiz mestrado em engenharia de materiais pela Universidade de São Paulo. Não tive a oportunidade também de trabalhar especificamente em controle de qualidade, em aderências e adesivos a serem utilizados, as colas, né, para colagem de madeira, em estruturas de madeira. Depois que eu terminei meu mestrado, fui fazer doutorado, que eu vi que ainda o mercado ainda não estava aquecido o suficiente para ter isso, e minhas principais dúvidas era, por que as pessoas colam eucalipto aqui e lá colam tudo pinos? Entendeu? Ainda havia um grande vão entre uma coisa e outra, né? Durante meu doutorado, eu trabalhei junto com as conexões metálicas, especialmente em parafusos autobrocantes, que hoje é a Rotoblasa aqui no Brasil. Tive a oportunidade de inserir eles no Brasil, ajudar eles a inserir isso no Brasil dentro da norma, de normatizar, que são hoje os parafusos que são mais utilizados em estruturas de madeira laminada colada. E após eu terminei esse processo, eu comecei a trabalhar com consultoria em controle de qualidade de produtos industriais ou produtos engenhados de madeira. Uma das empresas a qual tive a oportunidade de trabalhar foi a Reud, que foi em novembro de 2014, né, como consultor. Trabalhei 4 meses como consultor, depois fui chamado para ser diretor da empresa, como sócio-diretor, né? Hoje, desde 2015, 1º de março de 2015, estamos aqui fazendo 6 anos e pouquinho dentro da empresa, né? E hoje a empresa trabalha, na época que eu entrei, a gente tinha 13 funcionários. Hoje a gente está com mais de 110 funcionários, estamos localizados em Taboão da Serra, temos 5.000 metros quadrados aqui, e hoje a Reud entrega a solução completa, como projeto, fabricação, montagem e acabamento, que é a visão que a gente teve desde lá do começo, de como entregar isso ao cliente e tentar chegar em alta escala. Ah, bacana, é muito interessante, Calil. É bacana pensar também que hoje nós discutimos muito esse paralelo entre o uso da madeira na construção e a sustentabilidade. Como que você vê essa relação entre madeira e sustentabilidade, né? É uma relação mesmo? Na verdade, Guilherme, eu queria definir por sustentável. O que é ser sustentável, né? As pessoas falam assim, eu já ouvi falar até que aço é sustentável, concreto é sustentável, né? Outros materiais são sustentáveis. Mas o que é sustentável, né? Eu peguei para você aqui uma definição pela WWF,
A WWF é uma entidade, né, muito grande que trabalha junto ao meio sustentável, e sustentabilidade é realmente o ponto principal deles. Pela definição de sustentável, é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades futuras. Ou seja, definição de sustentabilidade pela WWF é entregar o que está sendo entregue hoje para você, no futuro, para as próximas gerações. Então você tem que entender como se fala em sustentável, que eu entendo que o futuro tem que ser sustentável, que se não for sustentável a gente não estaria aqui, né? Mas sustentável é você ter um ciclo completo, né? De forma a entregar a mesma coisa que te entregam hoje, para você ter as mesmas possibilidades que hoje você está tendo para as gerações futuras, né? Hoje nós trabalhamos com madeiras de reflorestamento. Muitas pessoas perguntam assim, mas madeira é madeira. Não. Veja bem, a madeira existe um ciclo, a qual esse ciclo ele se completa a partir do consumo de CO2. Madeira nada mais é que CO2, né, acumulado. Então, o importante é o que você faz com essa madeira. Quando ela está pequenininha, ela consome uma certa quantidade de CO2 e ao longo do comprimento, ao longo do crescimento dela, ela vai aumentando esse consumo de CO2. Quando ela chega na idade adulta, ela não come, entre aspas, o tanto que ela comia quando era pequena. Então, aí tem um ciclo que você retira essa madeira da floresta e transforma em alguma coisa. E o importante é o que você faz com essa madeira, né? Você podia queimar, o qual você está pegando todo esse CO2, que lembre-se que 50% da emissão de CO2 vem da construção civil. Então, se for para atuar alguma coisa da emissão de CO2, seria realmente na construção civil, né? Então, você pega aquela madeira e transforma em alguma coisa que te dá uma vida maior a esse material, né? Hoje nós trabalhamos com madeira DVC e hoje a gente trabalha com um ciclo completo e por isso que o símbolo da empresa é o infinito, né? Hoje a gente temos áreas destinadas a qual a pessoa começa a cortar, por exemplo, a serraria começa a serrar 3.000 cúbicos aqui. Quando ela faz o ciclo completo de 35 anos, que é a idade da madeira que a gente consome hoje, ela está no mesmo ponto. Então, é um ciclo completo como um infinito, como um círculo como um infinito, né? Então, assim, sustentável, na verdade, é entregar a mesma coisa. A gente trabalha exatamente com madeiras de reflorestamento, que é a madeira de pinos e eucalipto, de forma a atuar sustentavelmente na estrutura. Então, ou seja, eu posso ter a madeira qual eu estou consumindo aqui hoje, e daqui 35 anos na mesma área eu vou ter a mesma madeira que você está consumindo aqui hoje, entregando assim, conforme definição pela WWF, os mesmos recursos para mim, como para o meu filho, para os meus ancestrais, ou para a humanidade. Não, é muito bacana, Calil. E eu também sempre me pego pensando aqui, quando nós pensávamos, né, vamos construir em madeira, a primeira ideia que vinha era a madeira roliça, ou então aquelas casas antigas que víamos nos filmes dos Estados Unidos, tal. E hoje nós trabalhamos muito o conceito de madeira engenheirada, que é uma outra forma de se pensar a madeira. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, como que vocês desenvolvem esse termo, como que vocês pensam esse ciclo como um todo. Bem levantado, Guilherme. Acho que madeira engenheirada, sim, é um conceito novo, né? Mas não é tão novo como a maioria das pessoas pensam, né? Por exemplo, a madeira laminada colada, ela tem a sua patente estabilizada em 1906, que foi o mesmo ano que o 14 bis voou. Então, desde a época do avião, quando o avião deu os seus primeiros passos, a gente tem já a madeira laminada colada. E ela surge através de como todo produto surge, né? A necessidade. Então, cada vez mais se vê necessidade de utilizar a madeira para vãos onde você não consegue, ou utilizar um material de construção ao qual se encaixe dentro das necessidades que realmente os clientes ou realmente que o mercado solicita, né? Então, a madeira engenheirada nada mais é que, além dela suprir a necessidade de grandes vãos, dar liberdade para o futuro sustentável e renovável, ela também te dá uma propriedade muito importante, que é a propriedade de alta repetibilidade do material. Qual que é a grande dificuldade de se trabalhar com madeira quando se fala em madeira roliça, quando se fala em outros tipos de madeira? É você não ter certeza que aquele material que você está chegando, o material que você está sendo utilizado, é dentro das especificações a qual você está especificando ele em projeto.
Lembre-se que a madeira ela tem um coeficiente de variação entre uma tora inferior até uma tora superior, quando você faz 3 toras numa árvore, de uma variação de resistência de até 100%. Isso corresponde aos K-mods que a gente está utilizando para calcular. Então, a ideia do material engenheirado não é somente suprir as necessidades, porque você tem vários tipos de materiais engenheirados, que eu posso citar milhares aqui, que suprem várias necessidades do mercado, seja em painéis, seja em vigas, seja em vigaí, em treliças, né? Então, a ideia do material engenheirado, como o próprio nome diz, é entregar à engenharia um material controlado de forma que você consiga utilizar ela nos melhores limites ou nos limites a qual o material deve ser imposto. Gerando assim, não somente uma confiabilidade no produto, mas também uma facilidade de trabalhar esse produto junto no mercado e ter uma certeza daquilo que você está chegando e que você está entregando para o seu cliente em qualidade e também em qualidade, quando eu falo não só em qualidade visual, mas em qualidade de cálculo, em qualidade final do produto final. Ah, muito bacana. E aí, puxando um pouco agora para a arquitetura, que é nosso interesse maior aqui no nosso canal, uma discussão muito importante tem a ver primeiro com o preço. É muito caro construir em madeira em relação às construções convencionais em concreto? Eu acho que essa é uma pergunta que você deve ouvir demais aí. E também é difícil projetar em madeira, com madeira engenheirada? Como que isso funciona? Eu vou contar um pouco da história, assim, primeiro eu vou falar um pouco sobre arquitetura. Acho que para mim, a arquitetura foi uma coisa que foi implantada em mim, sabe? Eu sempre vim da engenharia, sou engenheiro industrial, fiz mestrado em engenharia, doutorado em engenharia, e quando eu comecei a trabalhar com madeira laminada colada, e o nosso mercado é realmente o residencial, a gente vê como é um mercado que começa a crescer agora, mas antigamente era realmente nas grandes arquiteturas que a gente trabalhava, né, para se colocar o produto no mercado. Hoje eu vejo a engenharia como uma parte principal, onde se você tem um projeto bem feito, é um dos melhores, é um dos pontos principais, tanto para a utilização do material. Assim, a arquitetura, para mim, eu acho que é a alma do negócio, sabe? Porque é ele que diz, é ele que dá o desempenho, é ele que faz tudo e mais um pouco para o seu projeto. E muitas vezes as pessoas falam, eu não preciso de arquiteto. Não, é o contrário, você mais precisa de arquiteto do que de engenheiro. Se eu soubesse disso antes, eu faria arquitetura, não faria engenharia, né? Mas, enfim, em referente ao custo, né, Guilherme, como você comentou. Quando se bem desenhado o projeto, você tem custos muito bons, né? Então, o nosso grande problema de se desenhar, que remete à sua segunda pergunta, que é o de se desenhar nisso, o nosso maior problema que eu vejo aqui no Brasil é que a gente tem escassez em informação de desenho como arquitetura, ou até mesmo, você pode ver em escolas de arquitetura, não se tem o desenho em madeira. Se tem muitas aulas de concreto, se tem algumas aulas de metálica e a madeira se deixa simplesmente para o final. Eu entendo que uma pessoa que se forma em arquitetura, claro que ela vai utilizar o que ela mais conhece, né? E aí vem a palavra que eu sempre utilizo, que é o preconceito, né? O preconceito existe pela falta de informação do material. O próprio nome diz, né? É um pré-conceito ao qual você tem. E se esse conceito não está bem definido, como que você vai utilizar o material? Então, assim, eu até aproveito e faço um apelo para as grandes escolas de arquitetura que tenham mais professores especializados em estrutura de madeira. Eu sei que são difíceis de achar essas pessoas especializadas em madeira. Eu faço, minha parte já dei aula na Unicamp, faço palestras para tentar ensinar as pessoas. A gente tem caderno de detalhamentos construtivos no nosso site para tentar ensinar as pessoas cada vez mais a entender e ter mais informação possível para que se desenhe da melhor forma. Quando as pessoas, os clientes que ligam para mim e perguntam as coisas, eu tenho o maior prazer de explicar e falar para eles e realmente instruir da melhor forma como se desenhar com madeira, né? E quando se bem desenhado, quando se tem bem conceitos, bem organizados da madeira, como todo material, se tem o melhor custo-benefício. Hoje a gente tem propostas a qual são melhores do que o aço,
entende? Hoje eu tenho muitas pessoas, devido também ao aumento que se teve no mercado nesse ano no fornecimento do aço, diferente da madeira, né? Se tem aí um melhor custo-benefício para a madeira quando bem desenhado. Hoje a gente consegue efetivar a casa. Hoje, por exemplo, a Reúde está fazendo uma casa em Mato Grosso, em Santa Catarina, você entende? Em Minas Gerais. Então, assim, a gente consegue atuar no Brasil inteiro, independente do frete. Lembrando que o frete corresponde a mais ou menos 20% de cada produto industrializado que você compra, tá? E por a gente possuir uma densidade menor, só pensando em densidade, a gente ser 5 vezes mais leve que o concreto, sendo que o concreto pesa 2.500 quilos, tem uma resistência à compressão de 10 MPa, pode chegar até 30 MPa. O nosso Pinus, que pesa 550 quilos, ou seja, 5 vezes mais leve, consegue o 30 MPa com qualidades e com resistência e com repetibilidade de características físicas e mecânicas necessárias para cálculo, né? Então, de forma geral, a gente entende sim que a madeira engenheirada ela consegue sim não somente ser sustentável, ser renovável, mas também ser competitiva no mercado, né? Então, eu entendo que cada vez mais, por ser um produto industrializado, quanto mais escala tiver, menor vai ser o custo e mais competitivo a gente vai ser. Então, a gente entende que esse é o futuro da construção civil. Não vou falar para fazer tudo em madeira, porque cada material, eu sempre busco o equilíbrio de todos os materiais, né? Porque a madeira tem que se combinar com os outros materiais, não dá para fazer tudo em madeira, mas eu entendo sim que é uma grande parte ainda que se tem a crescer com a madeira. Ô Calil, esse assunto é apaixonante, né? Eu também entendo o mau uso que fazemos da madeira na construção como um problema sério também, né? Mesmo quando nós estamos usando a madeira para fazer formas de concreto, nós estamos jogando fora um material que pode ser muito bem utilizado. Não que, concordo com você, não que vamos usar madeira para tudo, mas é muito interessante ver essa possibilidade de unir materiais. E me vem também essa discussão da industrialização da construção. Hoje no Brasil, você ficar esperando lá uma estrutura de concreto curar por um mês, às vezes isso atrasa muito o processo, demora. A construção industrializada pode trazer essa liberdade de se construir com mais rapidez, que eu acho que é executar com mais rapidez. Paralelamente, a necessidade de se ter um tempinho um pouco maior de projeto para que você seja mais assertivo, né? Gostaria que você falasse um pouco também como que funciona isso para vocês, né? O prazos de projeto com relação a tempo de obra, como que você vê essa relação? Veja, Guilherme, que a gente está trabalhando num processo industrial, né? Quanto mais tempo a gente gastar dentro da indústria, onde não chove, onde a gente tem ambiente controlado, onde a gente tem ferramentas aqui do lado, com certeza a gente tem um tempo maior de fabricação, né? E por ser um material industrializado que vem já todo cortado e definido para aquela obra, a gente precisa sim ter um tempo de projeto maior. Eu sempre penso, nossa, então eu vou nas minhas obras e falo assim, beleza, o pessoal vai fazer o esqueleto de madeira e depois as paredes em alvenaria. Acho legal, acho interessante, a gente consegue até contraventar utilizar essa parede de alvenaria para contraventar toda a estrutura, mas aí eu fico vendo aquele cara jogando aquele concreto em cima da parede, tchá, né, tchá, tchá, e eu fico olhando para aquilo e falo, cara, não é possível que aquilo lá é mais barato que eu. E hoje eu entendo que é mais barato porque existem milhões de pessoas que fazem aquilo, existe um mercado muito definido e o preconceito é aquilo que está na cabeça, qual é aquilo. É muito difícil você virar a chave e falar assim, olha, agora a gente vai vir com a parede 100% pronta e o tempo daquele cara lá se mexendo, você vai fazer outra coisa. Você pega seu dinheiro, coloca numa aplicação, espera um pouquinho lá e tal, não sei o quê. Seu tempo de projeto hoje, normalmente para a Reúde, a gente passa por... Veja que a Reúde é uma alfaiataria, né? Então, não tenho projetos iguais. Todos os projetos são diferentes um do outro. O tempo de projeto é em torno de 40 dias que a gente passa junto com o arquiteto fazendo um anteprojeto, compatibilidade com hidráulica, com elétrica, com N coisas diferentes para que o projeto saia por completo. Porque para mim, na minha cabeça, não faz sentido eu fazer uma parede de concreto e ir lá e cortar para passar
o duto, seja lá o que for que você vai passar no concreto, porque para mim aquilo lá já tinha que ter definido desde lá de trás, e eu não vou pegar o produto, pôr lá, cortar, jogar fora, resíduo. Quando a gente chega na obra, praticamente não se tem resíduo, é uma obra limpa, né? E resíduo é caro, e tempo de mão de obra é caro, quando você põe isso ao longo dos meses, né? Então, assim, eu entendo que cada vez mais ser industrial é melhor, né? A gente tem aí, hoje a Reúde fabrica com um turno em torno de 250 metros cúbicos mês, uma casa de grande porte, uma casa de 1.000 metros quadrados, ele vai consumir em torno de 20 a 25 metros cúbicos por aí. Então, a gente tem aí, se fizer a conta, a gente tem em torno de 10 casas de 1.000 metros quadrados por mês, né? Então, é um time muito, muito grande, né? Que você fala assim, beleza, você vai... Muitos dos meus clientes até perguntam, mas eu vou ter que desembolsar um dinheiro muito grande porque... E quando eu chegar na obra, eu já estou praticamente pago. Não, mas você não está entendendo. Quando chegar na sua obra, já está feito o projeto. Já está pronto o produto. A gente só vai montar. Nosso tempo de montagem é de 30 a 40 metros quadrados dia. Sabe? É assim, quando o cliente vai lá e vê, ele fala, nossa, realmente é rápido. Né? Então, aí, muitas vezes, os engenheiros de obra não acreditam que a gente vai ser tão rápido assim, e até o cronograma, eles dão aquela abertura de erro, mas você tem noção, o primeiro prédio lá da Brigadeiro Faria Lima, eu tinha 4 funcionários, a gente montou 1.400 metros quadrados, a gente montou em 37 dias. Isso que eu tomei todos os necessários, eu podia ser mais arrojado e diminuir isso para 27, 25, até mesmo 23 dias para montagem no projeto daquele. Então, assim, mas por quê? Porque foi bem desenhado, né? Porque ele foi bem conceituado e porque nós tivemos tempo de projeto. Acho que isso as pessoas têm que entender que cada vez mais, e quanto mais bem intrínseco, bem claro na cabeça do arquiteto que vai desenhar aquilo lá, menos tempo de projeto que a gente vai ter, porque hoje a gente tem esse grande tempo de projeto, porque a gente tem que, além de conceituar junto com o arquiteto, a gente também tem que compatibilizar tudo e aprovar pelo arquiteto, né? Então, assim, acho que por isso que o nosso caderno de detalhamento construtivo, a gente consegue, se o arquiteto vir já com um conceito, e a gente vê isso em arquiteturas que já nos utilizam, ou são nossos clientes há algum tempo, a gente já vê isso vindo já e já vem com uma coisa mais compatibilizada e aquilo corre muito mais rápido. É muito interessante pensar nessa importância, nessa necessidade de nós termos diversos profissionais de diversas áreas trabalhando juntos, né? Então, tudo bem que nós estamos falando aqui sobre arquitetura, que é nosso foco, mas eu acho que é fundamental nós entendermos que todas as profissões, nesse caso, elas são importantes juntas, né? Você trabalhar, eu me vejo muito pensando como trazer o ensino para uma discussão muito mais próxima da engenharia, em todas as suas áreas, da própria indústria, do próprio mercado, as diversas questões pensadas já desde o começo, diminuiriam muito esse tempo de projeto também, né? Se nós pensássemos de uma forma integrada, transdisciplinar, eu acho que isso seria um caminho fenomenal que nós podemos trabalhar nesse momento, né? Olha, Guilherme, eu acho que são 2 pontos, né? Existem 2 pontos. Eu acho que, assim, existem arquitetos o qual nos chamam desde o começo para expor as nossas ideias, que vêm conhecer a empresa, conhecer o desenho, pega alguns pontos de referência, a gente explica como funciona, e isso é um ponto importante, né? E acho que o segundo ponto também é ouvir o fornecedor, que aquilo é daquela forma que tem que ser feito, pode ter as suas variações, mas é para aquele lado que ele tem que andar. Se isso for desde o começo, é mais fácil. Quando eu falo mais fácil, assim, é mais... o arquiteto entende isso de uma forma melhor, é apresentado de uma forma melhor, o desenho se inteira muito melhor. É difícil você pegar, por exemplo, já tivemos esse caso, por exemplo, estamos fazendo uma casa em Riviera que foi desenhada em concreto e a gente modificou para madeira. E, lembrando, Guilherme, conseguimos o mesmo preço do que o concreto. Então, a casa 2 andares. Depois, se quiserem, até posso passar as informações melhores. Mas é uma coisa que com certeza tem que vir de um histórico igual
o que ele teve de concreto. Entende? Então, se o arquiteto quer desenhar com madeira, é mesmo estudar a madeira e ter isso. Eu sei que não tem muitas pessoas que fazem isso no Brasil ou tem essa disponibilidade, mas a gente tem sim interesse de fazer isso até para explicar, e por isso que a gente está aqui conversando. Né? Sem dúvida nenhuma. Bom, Khalil, passou muito rápido, acho que foi um papo muito bacana, um papo cool, e é muito interessante tê-lo aqui com a gente, foi um grande prazer ouvir um pouco da sua experiência, pensar a madeira, pensar a sustentabilidade, pensar esses novos posicionamentos do arquiteto perante o mercado. Nós falamos um pouco também sobre ensino, sobre rumos possíveis, e eu acho que tem muito mais possibilidades e necessidade de conversarmos outros dias. Já fica aqui o convite para outras conversas, eu acho que surgiram muitos assuntos e tem muita conversa por aí. Muitíssimo obrigado, Khalil, foi um imenso prazer e vamos nos falando aí. Agradeço você, Guilherme, o prazer foi todo meu e é sempre um prazer aí divulgar o nosso interesse, divulgar o nosso amor pelo material que a gente faz, porque a gente faz realmente porque a gente gosta e a gente acredita. É isso aí, turma, esse foi mais um Papo Cool. Se você gostou dessa conversa, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal, que em breve teremos muitas novidades para vocês.